galerinha! Hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, Tartarugas até lá embaixo. Como eu notei que tem bastante vídeos de resenha aqui no YouTube sobre ele, eu vou trazer ao final desse vídeo um resumo do que acontece no final, que às vezes a pessoa assiste o vídeo só querendo saber de fato o que acontece. No meio vai ter a minha amiga Jussiele falando como foi a experiência de ler esse livro, porque nós meio que lemos juntos. O livro do John Green, ele é sobre investigação, onde a Asa Holmes vai investigar alguém que desapareceu com a sua amiga Daisy. Confesso que eu criei uma expectativa muito grande para esse livro, porque eu gosto da escrita do John Green. Ela não muda muito, segue sempre o mesmo padrão, mas esse livro aqui, ele me deixou com um certo desconforto. A protagonista, ela sofre de toque. Então, com um assunto que eu não tenho propriedade para falar, e às vezes em mais de 2 páginas, o que a Asa Holmes estava sentindo naquele momento. Ela tem um problema com bactérias. Todo mundo acha que toque é só ter problema com limpeza, sujeira ou roer unha. Muitas pessoas pensam às vezes que é só frescura. Ela tenta o tempo inteiro não ter esses pensamentos, mas ao mesmo tempo ela procura esses pensamentos, porque ela sente aquilo e ela vai e pesquisa sobre aquilo. E ela fica o tempo todo sendo sugada para aquele espiral de pensamentos ruins. O Joe Green tenta descrever que a Asa tem esses pensamentos e são cada vez piores, e eles vão sugando ela para longe da realidade. Tanto que ela chega ao ponto de às vezes se machucar para trazer ela de volta para a realidade. Agora vamos ter a Jussiele falando do que ela achou do livro, e depois vai ter um resumo de toda a história. Oi galerinha, tudo bem? Eu tô aqui, como a Maia disse, pra poder falar sobre Tartarugas até lá embaixo, o que eu achei sobre ele. Para pessoas que não entendem distúrbios psicológicos, problemas psicológicos, ele é muito bom, porque ela consegue retratar muito bem como ela se sente, como é isso pra ela, como é isso pra gente que tem esse tipo de problema, não especificamente o toque, qualquer tipo de problema psicológico. E ele é muito pesado, porque ele é muito detalhista, muito intenso. Então, eu que também passo por alguns problemas psicológicos, eu conseguia sentir a dor dela. E eu sentia numa intensidade, sentia a intensidade dela e juntava com a minha, então era uma coisa absurda, era muito forte. Eu chorei bastante com o livro, não por conta do desenrolar da história, mas sim quando focava muito nela, que a Maia disse que tem umas 2 páginas que ela fica só falando como ela tá se sentindo, como é pra ela, e realmente é muito detalhado e é muito verdade. Indico sim para pessoas que não entendem como funciona isso de ter toque ou depressão ou ansiedade, problemas psicológicos mesmo. É muito bom você ler para você tentar entender. Quando você tenta se colocar no lugar da pessoa e você não tem isso. É muito bom. Eu acho que dá pra você ter uma noção muito boa com a Asa. E pra quem já tem, só intensifica mesmo. É bem complicado, mas... Até lá embaixo tem 204 páginas. A protagonista é a Asa Holmes. Então, a Asa, ela fala o tempo inteiro sobre o corpo dela e organismos e bactérias porque ela tem toque. Um transtorno obsessivo compulsivo, como eu já falei, e às vezes ela tem alguns picos de ansiedade. Tudo ela acha que tem bactérias e que essas bactérias estão dentro dela e que vai devorar ela e que vai acontecer alguma coisa. E ela pesquisa sobre isso, ela se sabota o tempo todo. Ela começa a pesquisar sobre isso e às vezes para trazer ela para a realidade, ela fica machucando o dedo dela dessa forma. Chega a ter um calo e às vezes sangra, para você ver como é sério. Mas ela passa com psicóloga, ela passa com uma doutora que auxilia, com técnicas de inspirar e respirar, enfim. Mas nem sempre funciona. Ela toma medicamentos também, então o livro aborda muito isso o tempo todo. Ela tá na escola, acontece um desses episódios em que ela tá escutando todo mundo falar muito, ela começa a se machucar, enquanto um amigo dela, o Michael, e a Daisy estão contando sobre um CEO que desapareceu na cidade, está sendo procurado, tem uma recompensa de $100.000 porque ele está desaparecido. Ele é uma pessoa muito importante, muito rica no local, só que ele não era uma pessoa muito boa, o que justifica o desaparecimento dele. É o Sr. Russell Pickett. Curiosamente, ele é o pai do Davis e do Noah, que são amigos da Asa Holmes, protagonista.
só que eles não se veem, não se falam há muito tempo. Porém, como a Daisy sabe dessa relação que a Asa tinha com o Davis, ela sugere que eles possam ir lá e ela reatar essa amizade, né, pra ter mais informações sobre o pai dele, onde pode ser estar o paradeiro do pai dele. Então elas têm a Daisy, né, tem a genial ideia de pegar uma canoa super velha, super suja e dar uma rodeada na mansão dos Pickets. E aí, um cara vê eles. É o Lyle, eu não sei como que se pronuncia, mas se escreve assim. E esse cara é o segurança, não é o chefe de segurança, ele é o único segurança na mansão. E na mansão não tem câmeras, o que levaria a crer que não tem câmeras, porque acontece algo suspeito. Isso é segundo a Daisy, que é muito criativa. Muito criativa, animada e espontânea. Tanto que em alguns momentos a Asa se refere a ela como se fosse a protagonista da vida dela. O Michael, o artista, ela sempre se vê como a coadjuvante, nunca como protagonista. E aí o segurança pega elas, e aí a Daisy já inteira no assunto, fala, ela é amiga do Davis, nós somos amigas do Davis, né, e tal. E aí o segurança leva elas até o Davis. E ele fala, é bom que seja mesmo. O Davis lembra da Asa Holmes, eles começam a conversar, a falar que não se vê há muito tempo. Enfim, leva ela para conhecer alguns pontos delas, para conhecer alguns locais da casa. A casa é imensa, imensa. Tem um zoológico dentro da casa, tem um cinema dentro da casa. O que não tem dentro dessa casa? Aí elas vão embora. No que elas vão embora, elas começam a reunir todas as informações que elas têm sobre o Russell Pickett, o Davis também, qualquer evidência que possa levar a um outro ponto para investigar e encontrar o pai deles, né, do Davis e do Noah. O Noah é menor, o Davis é maior. E durante essa busca, a Asa Holmes ela tem talento para stalker. E aí ela vê o Twitter do Davis e aí vê assim um post meio suspeito que leva a um blog, que ela tem quase certeza que é ele que escreve. Então ela começa a ler bastante desse blog e começa a ver que muita coisa tem coerência e só pode ser dele. Outra coisa interessante também é que a amiga da Asa Holmes, a Daisy, ela é louca por Star Wars. Ela o tempo todo fala de fanfics que ela cria, algumas até exageradas e presunçosas, de ser um relacionamento com o Chewbacca e a Rey. Sim, sinistro. Bom, pra quem gosta de Star Wars, isso tem muita relevância. E aí, só que a Asa não acompanha, não lê, assim, essas fanfics. Mas o Michael, ele acompanha, ele é mó fã da Daisy, rola até um romancezinho entre eles no livro. Rola um romancezinho entre a Asa Holmes e o Davis. Inclusive, quando a Asa encontra um tipo de pista, ela fala pro Davis. E o Davis fala que às vezes ele preferia que o pai dele continuasse desaparecido, porque na verdade se o pai dele aparecer, ele não tinha um relacionamento bom com o pai dele. E se o pai dele estiver falecido, ele e o irmão se tornam oficialmente órfãos. Aí ele pensa, poxa, o problema é o quê? A recompensa é o que você está procurando, é o que você está querendo, então eu vou te dar os 100 mil, porque 100 mil pra ele não é nada, de verdade. O pai dele escondia dinheiro por toda a casa. Então ele pega os 100 mil, dá pra ela, ela, por orientação dele, liga pro advogado dele, o Simon, pra deixar tudo isso corretamente, no sigilo. Depois colocam no banco, a mulher até orienta que elas começam a fazer compras só após uns 6 meses. E depois disso, acontece um ponto interessante, uma briga entre a Asa Holmes e a Daisy. Ela tá o tempo todo presa nos pensamentos dela. Então ela não de fato vive a vida com as pessoas ao redor. Ela tá sempre vivendo no mundinho dela. E aí, um dia ela para ler o blog da Daisy e repara que a Daisy fala dela no blog. E ela vai tirar satisfação com a Daisy, elas brigam, isso gera um acidente, ela é hospitalizada. Quando elas saem, elas fazem as pazes. Não sei se o Tio Green nesse momento ficou sem criatividade, assim, o que aconteceu, mas eles vão numa exposição no esgoto, sabe? Digo que é meio surreal porque ela tem problema com germes. O problema que ela tem com germes e bactérias é tão grande que chega ao ponto de ela querer tomar álcool em gel no hospital. Sério. E nem tava rolando coronavírus.
Na exposição elas decidem, vamos dar uma volta. E aí vão dar uma volta. E aí sentem um odor muito forte vindo de um determinado local lá no esgoto. Então elas supõem que o cadáver do Sr. Russell Pickett pode estar lá. Sim. Elas vão para casa, vão embora. E aí a Asa Holmes conta pro Davis para que ele tome a decisão que ele acha melhor, né? Para ele, pro irmão dele. Mês depois, eu acho, ela vê a notícia na TV e aí ela liga para ele exasperada falando, olha, não foi eu não divulguei, eu não falei nada, nem eu, nem a Daisy. Ele fala, eu sei, foi eu que falei. Entre esses episódios, esses fatos que eu contei, o que acontece é episódios da Asa Holmes na escola, dela com a mãe dela, contando que o pai dela faleceu de um problema cardíaco quando ela tinha 6 anos, e mais histórias de fanfics da Daisy, relacionamentos em um affair do Michael e a Daisy, ela de passeios e namoricos com o Davis, a Asa Holmes. No final, ela não se recupera. Ela continua tomando remédios e passando com a psicóloga e tem uma leve melhora. E agora com a Daisy fundaram um grupo de fanfics e um grupo de apoio. Então eu fiz esse resumo no vídeo para você saber o início, meio e fim da história. Mas se você quiser um bem detalhado, tem lá no Tumblr. Vou deixar o link aqui embaixo. Obrigada para quem assistiu até o final e beijo!